palavra final. Tenho certeza que Deus tem mais algo para nos ensinar nessa noite. À tarde, em nome de Jesus. Vai pegar ali seu filho, vai despedir dos dois, e a Bíblia diz que
morte, porque não tem mais o que fazer. Mas ali, Deus é tão lindo, igreja, que o anjo do Senhor, ele vai aparecer ali para Agar e vai dizer: Agar, não temas, Deus ouviu a voz do menino. Olha para você ver, igreja, Deus ouviu a voz do menino, então com certeza ele já estava ali orando, clamando ao Senhor, ele estava ali já pedindo socorro. E a Bíblia, se a gente for ver pela Bíblia, a Bíblia diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Quando nós clamamos, Deus ele responde, Deus ele atende o nosso clamor. E ali naquele momento onde vai dizer: Agar, levanta, toma o menino pelas mãos, porque dele eu farei uma grande nação. E a promessa que Deus fez, Deus ele cumpriu, igreja. Ele cumpriu na vida de Ismael. E ali, quando Agar olha, os olhos dela é abertos e ela vê ali um poço de água na sua frente. Ela pega ali o óleo, ela enche de água, ela dá para o seu filho ali beber. E a Bíblia vai dizer que ele cresce, torna-se flecheiro, casa-se com uma mulher egípcia. Então aqui, igreja, através dessa palavra, que eu quero falar com cada um de vocês: Deus é Deus que vê, Deus é Deus que ouve. E o deserto não é para te matar, o deserto não é para me matar. O deserto é Deus nos mostrando que nós somos fortes, nós somos capazes. Que Deus está comigo e Ele está com você. Independente da situação, independente do problema que eu e você estão passando, mas que nós possamos ter a certeza que o nosso Deus ele está cuidando de mim, de você, nos mínimos detalhes, independente de qualquer situação. De qualquer situação, porque a Bíblia também nos diz que assim como o Senhor cuida das aves do céu, Ele também cuida de nós. Então não precisa se desesperar, não precisa se escabelar, porque Deus, se você clamar, Deus ele vai ouvir o seu clamor aqui nesta noite. Igreja, a pastora até tem falado, né, das campanhas que a gente tem feito, né, no nosso grupo, né, oração, jejum. Nós estamos aí na campanha dos salmos, né, todos os dias fazendo salmo, 30 dias. Sempre tem uma campanha, sempre tem um propósito, sempre a gente está orando, sempre estamos lendo Bíblia, sempre estamos buscando. E para mim isso tem a cada dia me fortalecido. Isso a cada dia tem feito a minha fé aumentar. Eu dizendo: Senhor, independente daquilo que eu estou passando, enfrentando, o Senhor está cuidando. Eu digo assim: eu vivo um dia de cada vez. Eu vou viver hoje, porque eu sei que o mesmo Deus que cuidou ontem, o mesmo Deus que vai cuidar amanhã. Então eu não vou me desesperar por nada, eu não vou me escabelar por nada, porque eu sei que quem cuida de mim é o meu Deus, é o meu Senhor. O Senhor também diz na sua palavra, lá em 2 Pedro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Então, que nós possamos entregar a Ele, lançar sobre Ele as nossas ansiedades, as nossas preocupações, porque Ele vai cuidar de nós a cada dia, Ele vai cuidar de mim de
falando conosco. Confie, clame. Hoje meu irmão perguntava para mim, Du, por que acontece algumas coisas com algumas pessoas, até com crianças? Às vezes as pessoas questionam, né? Por que acontece com fulano assim? E parece que os bonzinhos sempre, às vezes, é levado embora mais rápido e os ruins preservam. Onde está no lá que diz que vaso não quebra. Quebra sim, é hora certa, é quebrado. Aí eu falei, sabe o que acontece, minha irmã? Que muitas das vezes, Salmo 57 fala sobre Salmo, Isaías 57 fala sobre isso. Que Deus recolhe os seus antes que eles se percam. Porque tem muitas pessoas que são retiradas da terra antes, porque Deus conhece os pensamentos da pessoa e sabe se a pessoa continuar ali, ela pode desviar e se perder. E o próprio Deus às vezes recolhe antes. Isaías 57. E outra coisa, sabe por que muitos maus acontecem com muitas pessoas e às vezes com outros não? É por causa da intercessão. É porque às vezes alguém está clamando a Deus. Não é nem a pessoa, porque às vezes a pessoa está fazendo erro, está nem aí. Mas tem uma mãe clamando, tem um pai, tem um primo, tem um tio. Deus guarda, Deus livra, Deus protege. Então, por causa da oração intercessória, Deus dá livramento para aquele que não quer nada com Deus. Mas Deus está guardando ele, está guardando ela, porque tem alguém que está clamando a Deus em favor da pessoa. Então, me dá uma coisa, irmão, sabe por quê? Eu ouvi um testemunho de um certo jovem que olhou para o pai, para um certo Deus, e ele disse: pai, eu não quero nada com Deus, pai, eu quero ir para o mundo. E o pai olhou para ele: tudo bem, filho, pode ir, mas as minhas orações vão te acompanhar. E assim foi. Um certo dia, esse menino se drogou demais. Ele juntamente com outro, uma casa, um hotel mesmo. E daqui a pouco começou a dar overdose. Um amigo dele, daqui a pouco eles têm uma visão de vir um anjo, um demônio para levar. E levou um. E quando esse demônio vai para levar o outro, ele vendo aquela visão, o demônio não pode se aproximar. E ele ficou sem entender. E dizia: não, esse não pode tocar nele. Mas ele também estava drogado como o outro. Aí depois ele foi explicar, sem entender, saber por quê. O mal só não tomou posse da alma dele, porque tinha um pai clamando a Deus pela vida dele, naquela situação que ele se encontrava. Então, irmão, o clamor, a oração, a busca de Deus, ela traz resposta, ela traz livramento, ela traz socorro, ela traz provisão, ela abre os olhos nossos para ver aquilo que antes sem oração nós não estávamos vendo. Deus abriu os olhos de quem? De Agar. E ela contemplou o poço diante dela e recolheu a água para dar pano para ela e o filho dela. Porque tinha alguém que estava chorando e clamando lá, Ismael. Então entenda uma coisa: clame, confie, busque, seja dependente de Deus dia após dia. Às vezes nós esquecemos a oração do Pai Nosso, né? É a oração universal que muitas pessoas fazem a oração. Pai Nosso que está no céu, vou lembrar sua memória. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso do mês, o pão nosso da semana, o pão nosso de cada, dai-nos hoje. É o pão nosso de cada dia que Deus está ensinando para nós. Quer que eu e você sejamos dependentes dele todos os dias. É o dependa hoje, dependa amanhã, dependa depois, e assim vai depender de Deus enquanto estiver com teus pés sobre a terra. Seja dependente dele. Amém, meus irmãos? Se ponha de pé no nome do Senhor Jesus. Nós vamos encerrar neste momento. Nosso culto de terça-feira é um culto às vezes mais rápido, e nós oramos, mas eu quero fazer uma pergunta ainda. Tem alguém em nosso meio, pastor? Nós já oramos, nós fizemos oração de batalha, oração de guerra aqui, mas, pastor, eu sinto algumas coisas, eu quero ser liberto. Liberto de alguma coisa, de algum vício, de algum peso que você sente. Você até quer, mas é uma força espiritual que às vezes não permite que você avançar.
E eu quero orar por você, se você assim quiser, e se você assim estiver vivendo uma situação assim. Porque eu acredito, irmãos, entenda o que eu vou dizer. Nós podemos orar aqui, e Deus pode te alcançar, pode te libertar, pode curar sim. Mas eu também não acredito que para o servo de Deus tem algo sobre a vida dele, sobre o corpo dele, que é uma unção, e de uma certa forma, quando é imposta sobre a cabeça de alguém, aquilo é passado para a pessoa. A Bíblia diz que quando Eliseu foi morto, e ele foi lançado na cova, e um soldado na guerra morreu também. A Bíblia diz que aquele corpo, daquele soldado defunto, foi lançado aonde Eliseu estava, morto. E quando aquele corpo do morto, do soldado, tocou no corpo de Eliseu, a Bíblia diz que ele ressuscitou. Então, até depois de morto o servo de Deus, irmão, através da vida dele, Deus vai começar a operar maravilhas, milagres. A Bíblia diz que Atos, capítulo 19, versículo 11, diz forte que os lenços e aventais de Paulo eram levados até os doentes, enfermos, os doentes eram curados, os demônios eram expelidos através daqueles lenços e aventais de Paulo. O que o Paulo usava no seu trabalho também era porque Paulo não tinha acesso a determinado lugar, então as pessoas pegavam aquilo que Paulo usava, ou seja, aquela unção da vida de Paulo através dos seus lenços, através dos seus aventais, era levado, tocado nos enfermos, era curado, e os demônios eram expulsos. A Bíblia diz que Pedro andava e a sombra de Pedro, aqui está bem a sombra de Pedro, aonde era projetada, as pessoas eram curadas. Você está entendendo isso? Olha para você ver a sombra está aqui. A sombra, onde a sombra passava, eu vou dizer para você: o Deus de Pedro é o nosso Deus, o Deus de Paulo é o nosso Deus, o Deus de Eliseu é o nosso Deus. Tem alguém? Se tiver, levante a sua mão aqui na frente, em nome de Jesus, ora com você. Amém. Aleluia. Irmãos, estenda tuas mãos para cá. Eu não creio em acaso, eu creio em propósito, em plano de Deus. Nada na nossa vida acontece por acaso. Deus, aqui está a vida da Paula. Eu sei que ela aqui se encontra, Deus, não por acaso, mas porque o Senhor a trouxe. Tu conheces o coração dela, tu conheces os pensamentos, tu conheces a vida dela, porque foi o Senhor que a criou, Pai. Eu não sei os caminhos que ela tem trilhado, mas neste momento o Senhor é Deus para restaurar toda a vida dela. O Senhor é Deus para levantar. O Senhor é Deus para desfazer todo o laço do inimigo contra a vida dela, Pai. Senhor, neste momento eu clamo, Senhor, toque lá do alto da cabeça até a planta dos pés. Se algum espírito maligno que tem acompanhado a vida dela, que tem se tentado, que tentado mantido ela, papai, aprisionada, Senhor, nas forças das trevas. Neste momento eu repreendo todos os espíritos malignos, eu repreendo toda ação de Satanás sobre a sua vida, que todo o poder das trevas sobre a sua vida venha ser quebrado em nome do Senhor Jesus, que todo o laço do inimigo venha ser quebrado em nome de Jesus. Se porventura, meu Pai, for levantado, Senhor, algum mal para destruir a vida dela, algum trabalho, Senhor, de feitiçaria, macumbaria, Senhor, venha ser quebrado em nome do Senhor Jesus. Mas, Senhor, o Senhor quer trazer mudança na vida dela. Senhor, tudo aquilo que tem aprisionado até hoje é corretado
Eu abençoo essa vida nesta noite, Pai. Que a mão do Senhor possa guardar a entrada, a saída, o deitar e o levantar. Eu te abençoo a tua vida em nome de Jesus. Deus, aqui também está esta vida diante do Senhor. Visita ela neste momento, da cabeça até a planta dos pés. Eu não conheço ela, mas tu conheces. Senhor, quebra toda ação inimigo contra